E aí, pessoal? Passando aqui para trazer mais uma questão. E aí, pessoal? Passando aqui para trazer mais uma questão do concurso aplicado lá na cidade de Caturité, no estado da Paraíba, para o cargo de professor de matemática. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa aquela curtida e venha-se embora acompanhar a resolução dessa questão. Bom, pessoal, a questão que eu fiquei responsável... Bom, pessoal, a questão que eu trouxe para vocês aqui é a questão do número 26, que traz o seguinte. De acordo com o teorema fundamental da aritmética, todo número natural n maior que 1 escreve-se de forma única, como aí o produto de primos, né? Para algum k natural, em que P1 é menor que P2, isso daí será menor até PK, onde isso aí são números primos. E cada expoente, esse alfa aí, com i variando de 1 até k, é o número natural. Assim, por exemplo, 16 é igual a 2 à quarta, 17 é igual a 17 elevado a 1, e 18 é igual a 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Então, denotando por n o conjunto dos naturais, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente, o conjunto de todos os números naturais, e considera as seguintes funções. A função f e a função g. Todas definidas dos naturais nos naturais, onde a função f de n é definida da seguinte maneira, é 1 se o n for 1, e vai ser igual a alfa 1 se esse n é um número maior que 1 e ele é escrito como produto de primo, né? E a função g é definida da seguinte maneira, vai ser 1 se o n for 1, se o n for maior do que 1, vai ser igual a P1, né? Onde esse n é escrito como produto de primos aí. Então, a respeito disso, você vai julgar qual é a alternativa correta, né? Então, aqui eu peguei alguns diagramas para a gente analisar o comportamento dessa função f e dessa função g. Então, vamos colocar aqui alguns números, né? Por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 16, o 20, por exemplo. E vamos olhar o comportamento dela com a função f, né? Isso aqui vamos analisar quando a gente está analisando a função f. Então, veja que, pela definição da função f, o 1 leva no 1. Então, quer dizer que esse 1 aqui vai nesse 1. O 2, veja que o 2, quando a gente escreve como um produto de primos, quem é 2? É 2 elevado a 1. Né? Veja que o 2 é igual a 2 elevado a 1. Então, isso significa que o expoente aqui é 1. Então, o 2 também leva no 1. O 3, quem é 3? É 3 elevado a 1. Então, o 3 também vai no 1. O 4, aí veja que o 4 é 2 ao quadrado. Isso significa que o 4 vai no 2. Então, o 4 vai no 2. O 16, 16 é 4 ao quadrado. Então, isso significa que o 16 vai no 4. E o 20, veja que 20 é quem? A gente pode pensar em 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Né? Então, isso significa que o 20 ele vai no 2. Né? Por quê? Porque ele será o expoente do menor primo. Então, o expoente do menor primo aqui é o 2. Então, isso significa que esse 20 aqui vai no 2. Certo? E assim sucessivamente. E isso daí deixa claro para a gente que, olhando aí pelos casos que a gente fez, que a função f é uma função sobrejetiva, né? Olha só o que é que acontece. Aqui, ela está sobrecarregada. Né? Então, tem elementos aqui desse contradomínio que está recebendo, que é a imagem de mais de um elemento lá do domínio. Então, isso quer dizer, e não está sobrando ninguém, né? E isso, quando você construir todos os naturais, sempre você vai conseguir fazer com que não sobre ninguém aqui. Então, isso quer dizer que essa função f é uma função sobrejetiva. E aí, vamos analisar agora a função g. Né? Então, a função g, vamos pegar esses mesmos casos ali. 1, o 2,
o 3, o 4, o 16, o 20, né? Então, pela função, do jeito que está definida a função g, o 1 leva no 1. O 2, né? O 2, veja que o 2 é quem? 2 é igual a 2 elevado a 1. Mas a função g leva em quem? No primo. Então, no primo que é a base, né? Então, o 2 leva no 2. O 3, quem é 3? É 3 elevado a 1. Então, vai levar lá no primo 3. O 4, veja que o 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, isso significa que o 4 leva no 2. O 4 vai lá no 2. O 16, né? O 16, a gente viu que é 4 ao quadrado. Então, isso significa que o 16 é elevado no 4. E o 20, né? O 20 é igual, a gente viu que é 2 ao quadrado vezes 5. Então, isso significa que o 20 também vai no 2. Então, isso claramente mostra que g também é uma função sobrejetiva. Certo? E daí, o que é que acontece? Vamos analisar as alternativas. F é injetiva e G é sobrejetiva? Não. F é sobrejetiva e G é injetiva? Não. Aí aqui, ó, na letra A diz F de P é igual a 1, que é igual a G de P, se somente se P é igual a 1 ou P é primo. Então, veja que se a gente pegar... Será que existe algum outro caso, né? De tal forma que vai levar a função f no 1, mas que a função não é... Esse número ele não é primo? Tem sim, por exemplo, você pode pegar aqui, ó, se você pensar aí, ó, no 2 vezes 5, no número 10. Leva quem? 2 vezes 5, a função... O 10 aqui, do jeito que está definido, ele vai levar lá no 1. Né? Porque a f não leva no expoente, o expoente aqui é 1. Ó. Então, veja que f de 10, ele dá 1. Mas f de 10 mais 10 não é um número primo. Então, isso daí já contraria aí a alternativa A. Então, só fica entre a B e a E. O que é que diz na B? F bola G. Né? É uma função constante, ou seja, a função G dentro da F, será que é sempre constante? Esse que a gente, na letra B, ó. F bola G e significa F de G de N, no caso aí. Aí vamos pegar aí alguns casos particulares, né? Por exemplo, para N igual a 1, né? Se o N for 1, para N igual a 1. Então, quem é G de 1? Então, G de 1 é 1. Isso implica que a gente, quem é a F bola G? Então, para N igual a 1, G de 1 é 1. Então, quem é F bola G de 1? Né? Então, vai ser F de G de 1. Mas F de G de 1 é F de 1, que vai no 1. Se o N for 2, a gente vai ter G de 2. G de 2 é quem? É 2. Né? G de 2 é 2. Então, vai ficar F de G de 2. Ora, mas isso aí é F de 2. Só que F de 2 leva em quem? Em 1. Né? F de 2 leva em 1. Se N for 3, então fica F de G de 3. Só que G de 3 é quem? É 3, então fica F de 3. Só que F de 3 leva no 1. F de G de 4. G de 4 leva em quem? Em 2. Né? Então fica F de 2. Só que F de 2 é 1. E assim sucessivamente. Veja que está induzindo que está sempre levando no 1. Então, até agora a gente não encontrou um contra-exemplo. Vamos para ver letra E, né? G bola F, ou seja, a F dentro da G. G bola F, isso é igual a quem? A G de F de N. Então, para N igual a 1,
a gente tem que f de 1 é igual a 1. Mas quem é g de f de 1? É igual a g de 1, que é 1. Para n igual a 2, a gente vai ter g de f de 2. Só que f de 2 é 1, então fica g de 1, que vai 1. Para n igual a 3, vai ficar g de f de 3. Só que f de 3 é 1. Então fica g de 1, que é igual a 1. E aí, vamos adiantar aqui. Para n igual a 6, vai ficar g de f de 6. Ora, mas quem é f de 6? Veja que 6 é 2 vezes 3. Então vai ficar g de f de 6, vai ficar g de 1. Só que g de 1 é 1. E se a gente pegar aqui o n igual a 4, né? Então vai ficar g de quem? De f de 4. Só que f de 4 é quem? 2. Então vai ficar g de 2. Ora, mas g de 2 é 2. Né? Veja que o g de 2 é 2. Então isso significa que aqui, ó, a gente já encontrou um exemplo que não vale, né? O valor é diferente, então não está mantendo essa constante. Então isso significa que a letra E também não está correta. Então só sobrou a letra B, como a gente estava já deduzindo, certo? Então foi isso que eu pensei nessa questão para chegar aí em uma das respostas que satisfizesse o nosso problema. Fazer na... Então, pessoal, uma questãozinha aí bem complicada, né, de você fazer lá na prova, mas que dava para fazer. Então, se vocês gostaram aí, deixar aquela curtida, se inscreva aí no canal, compartilhe com os colegas de vocês e até a próxima questão. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.